Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. A gratidão, irmão, gratidão não são palavras ou não é palavra. A gratidão é a memória da alma. Gratidão não é demonstrada com palavras. Gratidão de palavras as palavras são como palhas. Gratidão é demonstrada por atitudes concretas. A gratidão é demonstrada por atitude concreta. Atitudes concretas. Você está mostrando gratidão a Deus, a esta igreja, em estar aqui nesta noite, celebrando a última ceia do ano. Isso é gratidão. Sabe como vocês também demonstraram gratidão? Ofertando. Sabe como demonstramos também gratidão? Evangelizando. Sabe como demonstramos gratidão? Perseverando, orando. Gratidão são atitudes concretas. Atitudes concretas. E que possamos concluir, encerrar esse ano com o coração transbordando de gratidão ao Senhor e demonstrada em atitudes concretas. Que encerremos esse ano com atitudes concretas. Quem vai estar aqui na vigília da virada? Vamos agradecer. Não temos nada a pedir, não. Você tem alguma coisa a pedir? Quem só tem motivos para agradecer? Agradecer, meus irmãos. Se de repente está vendo só a tribulação, diz assim: Senhor, passa seu colírio nos meus olhos, para que eu enxergue a sua glória, Deus. Porque Deus já fez, está fazendo e irá fazer maravilhas no nosso meio. Quantos acreditam nisto? Então encha o seu coração de gratidão e demonstre isso em atitudes concretas. Seja grato a Deus, seja grato. E aproveitando esse ensejo, sou grato a Deus imensamente por essa oportunidade. Dia 10 completou 25 anos que Jesus me encontrou. Não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. 25 anos. E 23 anos que congrego na igreja. Deus é amor. Que lindo, que lindo. Deus é poderoso. E ainda dá esta oportunidade. Não é porque eu sou bom, não. É porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Tiago, no capítulo 1, vê se tem o versículo de número 22. Não sei, algumas pessoas estão usando já alguns livros por aí, e nada substitui a Bíblia, tá bom? Nada substitui a Bíblia. Você pode ter ela até no aplicativo do celular, mas não deixa o livro físico não, pelo amor de Deus. Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ver. Traz Bíblia e acompanha. Depois da leitura não fecha não, tá bom? Deixa aberta. Isso demonstra que você tem reverência, responsabilidade e veio para aprender. 22 diz assim: por isto, Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, sendo ouvinte, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Diga comigo: Senhor Jesus, esta é a sua palavra. Fala comigo. Aplica essa palavra ao meu coração. A sua palavra será para mim um espelho. Ela vai mostrar para mim
o que precisa ser mudado, não por fora, mas por dentro. Amém. Podem sentar. Senta aplaudindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não despreze o livro sagrado. Vocês sabem que eu gosto de fazer perguntas. As perguntas movem o mundo, movem a existência. Quem gosta de se olhar no espelho? Parece uma pergunta boba, mas quem gosta de se olhar no espelho? Você está exatamente como gostaria? O seu exterior, seu físico, o seu cabelo, minha irmã, principalmente as mulheres que amam o espelho. Mulher ama espelho. Diante do espelho. Ela vai ao shopping, tem lá um espelho imenso, ela para, olha, precisa mudar aqui, olha o cabelo. Acompanhado do esposo, ele diz, ela faz assim: ô bem, deixa eu ir ao banheiro. É para se olhar no espelho. Para se olhar no espelho, para se ver. Tem algum problema isto? Não. Tem algum problema cuidar de si? Nenhum problema. Como é bom a gente vestir a roupa que a gente se agrada, e a gente se olhar no espelho e dizer assim, como Deus disse, é bom. E como diz um bom mineiro, uai, é bom, está bom, ficou legal, o terno bem alinhado. A mulher diz, olha, esse vestido está correto, olha para o cabelo, não, esse fio aqui está fora do lugar. Porque o espelho, ele não é amigo. Você vai entender onde vamos chegar. O espelho não é amigo de ninguém, porque ele sempre revela aquilo que a gente não quer. Sim ou não? Mas ele é o amigo sincero, é um amigo verdadeiro. Já observou também que a gente só sai diante do espelho, diante do espelho, quando a gente está do jeito que agrada a si mesmo? Só saímos de diante do espelho quando a imagem refletida é aquela que agrada o nosso coração. Eu duvido aqui, alguém sair com uma roupa amassada. Se o espelho mostrou, troca na hora. Se o espelho mostrou a blusa, o vestido, o terno, a camisa manchada, rasgada, corremos para trocar e colocar a melhor roupa. O cabelo penteado da melhor forma. Até as sobrancelhas são penteadas também. Olha se não tem algum pelo das narinas que estão saindo. É sério. Você vai entender onde vamos chegar aqui. O espelho sempre fez parte da história do homem. Onde teve humanidade, teve algum objeto para reproduzir a sua imagem, ou para refletir sua imagem. Vocês sabiam que na antiguidade, nessa época aqui, principalmente de Tiago, existiam pedras que eram polidas, e essas pedras polidas eram usadas como espelho? Só que não refletia a imagem fidedigna, refletia apenas uma silhueta. As pessoas olhavam e diziam, olha, ali estou eu, tá. Mas não mostrava com detalhes. Espelho sem luz não reflete a imagem nítida. Não basta ter espelho, é preciso também ter luz. Já tentou se olhar no espelho no escuro? Parece um fantasma, não é? Você estende a mão e diz, sai daí, Satanás. Não é Satanás. Porque os demônios são espíritos, não podem ser refletidos no espelho. O espelho só reflete aquilo que é matéria.
Os homens foram aperfeiçoando os espelhos. Eles começaram a polir metais também. Esses metais polidos começaram a ser utilizados como espelho. Posterior, na China, eles começaram a usar uma camada fina de um metal por trás do vidro, e começou a refletir, não os espelhos que nós temos hoje. Era meio embaçada a imagem ainda. Sabe aquele espelho que você olha e você se vê parecendo uma baleia? Você olha assim, meu Deus, sai desse corpo, Satanás. Tem espelhos que tem graus, não é? Tem espelhos que não refletem uma imagem muito legal. Mas hoje a tecnologia avançou e tem espelhos melhores do que outros. Mas deixa, eu não vou te frustrar. Eu não vim falar desse espelho aqui nesta noite. Não vim falar também da evolução dos espelhos na humanidade. Não é desse espelho. Não é daquele aparato que todo mundo tem. Eu não vim falar daquele objeto que todo mundo tem em casa. E até o adágio popular diz assim: você não tem espelho em casa? Em outras palavras, você não se enxerga? Você não se vê? Não estou falando daquele objeto que está no seu quarto, que está num banheiro, que está em várias partes da sua casa. Não é daquele espelho, embora ele vai ser muito útil ao final dessa mensagem. Na antiguidade, o espelho era feito de metal polido, não refletia uma imagem perfeita, mas revelava traços verdadeiros da aparência. A palavra de Deus, ela é como um espelho. Cadê a sua Bíblia? Você tem um espelho na mão. Esse é o espelho mais poderoso. A palavra de Deus, ela é como um espelho, mas não aquele espelho, aquele objeto que você tem em casa. Por que ela não é como o espelho que nós temos em casa, o objeto? Porque ela não mostra uma ilusão. Porque às vezes a imagem mostrada ali, daquela pessoa com um sorriso, com um rostinho bem limpinho, fez aquela limpeza, ficou bonitinho, aquela pele bem rosada, bem organizada, aquele corpo bem vestido com o melhor tecido, talvez não seja a imagem que se tem por dentro. Aquela saia abaixo do joelho talvez não é a imagem que se tem por dentro. Por isso a palavra é o espelho mais poderoso. A palavra de Deus é o espelho mais poderoso. E não foi fabricado, não foi idealizado pela mente humana. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Nenhuma palavra da Escritura foi escrita pela vontade humana, mas sob a inspiração do Todo-Poderoso. Logo, esse espelho chamado Palavra de Deus, ela vai refletir o que exatamente Deus enxerga dentro de nós. Queridos, eu estou falando o que Deus enxerga dentro de nós. Quem já serve a Jesus? Ô pastor, que pergunta. É ceia, mas tem pessoas que trouxeram seus parentes, está acompanhando, ainda não serve a Jesus, ou ainda é um simpatizante. A palavra de Deus não é um espelho comum. Ela não mostra uma ilusão, mas revela quem realmente somos diante de Deus. Porque diante dos homens a gente veste as melhores roupas, a gente se apresenta da melhor forma, o cabelo é colocado da melhor forma, e paremos com aquele ditado que diz assim: não vivo para os outros. Você vive sim. Se não vivesse para o próximo, você não se arrumava tão bem. Ou é só para você? A minha esposa está ali sentada, eu tenho certeza que ela se arrumou para mim.
e eu me arrumei para ela. E ambos nos arrumamos para Deus, para chamar a atenção de Deus. Vivemos para o outro, porque existir para si mesmo não presta. Vida sem graça é existir para si mesmo. Deus não me criou para que eu seja uma ilha. Deus criou seres sociais, é para nos socializarmos. Nos preocupamos tanto que viemos bem arrumados aqui. Se a gente não se preocupasse com o que as pessoas dizem, a gente viria do jeito que a gente acorda. E se eu te falar que é do jeito que a gente acorda, desprovido de qualquer vaidade, desprovido de qualquer coisa, aquela imagem que ninguém... É desse jeito que Deus quer que a gente chegue na presença dEle, dizendo: olha quem sou eu, Senhor. Aquela mulher descabelada que acordou, aquele homem desengonçado com aquela calça já de 50 anos, sabe, diante do Senhor com toda a sinceridade, porque diante de Deus não existe lojas que venda uma roupa que impressione Deus. Não tem nenhuma clínica de estética que ofereça uma cirurgia, um tratamento que nos deixe à medida que Deus se agrada. Mas Ele deu para nós o espelho. Oh, lamaste canta lamas. Mas Ele deu para nós o espelho. Ele deu para nós o espelho. Ele deu para nós o espelho. Pregador, o senhor está pregando ou induzindo as pessoas a não se arrumarem? De forma alguma, pelo amor de Deus, vocês são muito inteligentes. Se eu te disser que você não é o que você acha, você se ofende? Você não é o que você acha que é. Você não é o que o diabo te acusa. Você não é o que a sociedade diz sobre você. Você não é o que as pessoas pensam de você. Você é exatamente como Deus nas Escrituras diz a seu respeito. Aleluia. Acho que você não entendeu. Você não é o que você acha que é. Você não é o que o diabo acusa. Você também não é o que a sociedade diz ou o que alguém pensa de você. Você é exatamente o que Deus diz nas Escrituras a seu respeito. Só quem acredita nisso, levanta as mãos. Dá um glória a Jesus, dá um glória a Jesus. Então, mais do que apresentar-se para as pessoas, precisamos entender que nós servimos a um Deus que não olha para onde está o tamanho, em que tamanho está a roupa, que tecido é, se o cabelo foi passado. Deus, Ele importa o seguinte: o espelho mostrou o seu interior, me mostra se está adequado com o que eu falei. Quem está entendendo aqui? Pastor, o senhor está desprezando outros cuidados? Não, de forma alguma. Porque o exterior só pode mostrar o que tem dentro. Se tem ordem no interior, não pode ter desordem no exterior. Se tem ordem por dentro, a ordem vai transbordar. E a ordem que vem de cima, a ordem que vem do Todo-Poderoso, revelado pelo seu espelho poderoso. O espelho comum, ele vai mostrar apenas o exterior. E mesmo ele mostrando o exterior, a gente não se conforma com a imagem que ele mostra. A gente quer sempre mudar alguma coisa. Olha só, o espelho comum, ele mostra apenas o exterior. Mas até essa imagem exterior, a gente não se conforma e sempre diz assim: precisa mudar aqui, ali, e vai fazendo as mudanças. A blusa que não está fazendo, meu Deus,
tem nada, nenhuma conexão com a outra parte. Deus, e vai tirando. Olha, o cabelo foi penteado assim, não tá legal. Se o espelho comum, na imagem que ele mostra, já provoca uma inquietude em nós para a mudança, imagina o espelho da palavra. Imagina o espelho da palavra. Quando o espelho da palavra é aberto, é revelado dentro de nós, não precisa obrigar ninguém, apenas diz assim: é o que a Bíblia diz, se ele resiste, é ele Deus. É o que a Escritura diz, se ele resiste, não, é ele Deus. Você nega a imagem que é refletida no espelho, dizendo: esse aí nem eu não. Ninguém nega. Quando tira uma foto sua, você nega que é você? Ah, isso aqui não é eu não. Nossa, sai dele, Satanás, que coisa feia. Não, a foto, o espelho só revela aquilo que é. Queridos, diante do espelho chamado Palavra do Senhor, é incontestável a imagem que ela mostra de nós. Se o espelho comum mostra o exterior, o espelho espiritual, a Bíblia, a palavra de Deus, mostra o interior, o coração do homem. Se o espelho comum mostra o exterior, o espelho da palavra mostra o coração. E você pode acompanhar comigo que está escrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, e você vai dizer assim: agora eu dei crédito, é verdade, a palavra é um espelho. Vamos lá, Hebreus no capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é mais eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Um certo dia trouxeram uma mulher e disseram assim: mestre, ela foi pega em adultério. Jesus não precisou acusar ninguém, não precisou nem gritar com eles, porque quando diante do espelho ninguém grita, a não ser uma assombração. Diante do espelho da verdade, porque a verdade ela tem o poder de nos neutralizar. Não é alienar, neutralizar é no sentido de que a gente se sente impotente diante da verdade, porque a verdade é incontestável. Foi pego em adultério. Jesus disse assim: um instante, permita eu só fazer uma exposição aqui. Deixa eu abrir um espelho aqui. Aquele que não tem pecado, o espelho foi colocado. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eu não sei qual era o tamanho daquele espelho, eu só sei que foi tão poderoso que mostrou todos, sabe, o espelho mostrou todos os homens. O espelho foi tão poderoso que mostrou todos os homens, e eles sem palavras alguma, sem nenhuma palavra, sabe o que fizeram? Foram jogando as pedras no chão e todo mundo foi embora. Aí fica Jesus e a mulher. Ele disse: mulher, ninguém te condenou? Ele: não, Senhor, eu também não te condeno, agora vai, não peques mais. O espelho disse assim: você tem pecados, agora está perdoado, agora vai, não peques mais. Aquela mulher mudou de vida, porque o encontro com o espelho provoca mudanças. Outra vez o espelho foi exposto novamente. Um certo homem muito sábio foi até Jesus e disse assim: mestre, quem é meu próximo? Jesus diz assim: antes de eu te responder, permite contar uma história? Assiste aqui essa história. Aí ligou o espelho e disse: ia um homem descendo de Jericó e os assaltantes pegaram ele, saquearam tudo dele, espancaram ele, deixou ele quase morto à beira do caminho. E foi passando um sacerdote, passou de longe e não ajudou.
Passou também um levita e também passou de largo e não ajudou. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. Depois de você se ver nesse espelho, quem é o seu próximo? Quem é o próximo daquele? Ele diz: o espelho está me mostrando que é o Sassá. O quê? O Sa... Ah, é? O Sa o quê? O Sassá. O samaritano. Vai lá e faz o mesmo. Vai lá e faz o mesmo. Porque o espelho mostra, meu irmão. O espelho diz assim: é isso que você tem que fazer. E aí, pelo que o espelho diz, como disse Pedro, debaixo da sua palavra eu vou fazer esta mudança. Debaixo desta palavra, o que está me mostrando aí, a sua palavra está me convencendo, Senhor. Então eu vou fazer conforme a sua palavra. Aleluia. Jeremias no capítulo 23, 29 diz assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? A palavra de Deus é poderosa. O que resiste ao fogo? O que resiste, ele diz, é como martelo. Ou seja, não é um martelo, é como, tem o poder de esmiuçar o coração de pedra, de quebrar. Porque se o espelho mostrar coração de pedra, aí ele diz assim: mas também tem condição de ser quebrado, tem a palavra. E se mostrar o coração duro como a madeira, resistente, ele diz: a palavra é como fogo, pode queimar. A palavra de Deus é o espelho poderoso do Senhor. Permita fazer uma outra pergunta. Quando você lê a palavra de Deus, o que ela mostra sobre você? Ela mostra você como um servo ou como um senhor? Como um servo fiel ou como alguém que apenas aparenta piedade? O melhor raio-x, meus irmãos, a melhor ressonância, o melhor raio-x, escuta isso por favor, o melhor raio-x do seu ser, não é revelado pelo seu timbre de voz. O melhor raio-x não é revelado pela oportunidade que lhe é dado. O melhor raio-x, meus irmãos, não é a nossa estética, a nossa performance. O melhor raio-x é as escrituras que mostram para nós. As escrituras revelam para nós. Oh glória! Se a gente muda quando o espelho comum mostra, imagina quando o espelho poderoso de Deus revela o nosso coração. Se a gente luta, se a gente se esforça para mudar aquilo que o espelho comum mostra no exterior, imagina o que a palavra de Deus nos convence. Tinha uma igreja que se achava poderosa. Aí Deus disse para ela assim: ô João, manda uma carta e diz para eles que eles são pobres, miseráveis, nus. Diz para eles que eu aconselho que compre ouro refinado no fogo. Teve outra que se achava viva e Deus disse: tem nome de que vive, mas está morto. Aqui não é ler as escrituras para a gente sair recitando um monte de versículos, mas ler as escrituras e dizendo o que ela mostra sobre mim, o que ela revela sobre o meu interior que precisa ser mudado. O que esta palavra está me convencendo aqui nesta noite, o que o Espírito Santo está falando comigo, o que o Espírito Santo está tratando no meu particular. Porque eu posso até disfarçar dizendo não mostrou nada, e eu não estou vendo com meus olhos carnais, mas os olhos do Senhor, como chama de fogo, também está te convencendo e mostrando para você: é isto, mais isto, mais isto, mais isto. Faz do jeito que a palavra de Deus diz e você estará seguro.
glória a Jesus. Sabe qual é o perigo? O perigo do auto-engano do ouvinte. Tem um perigo, um extremo terrível. E Tiago alerta o seguinte: é olhar e esquecer. Você se lembra como você se olhou no espelho? Você se lembra, claro. Porque te provocou tanta inquietude que você lembra. Porque você, eu lembro até o tempo que eu fiquei. Você lembra. Por quê? Porque o que refletiu incomodou você. Você não saiu de diante do espelho quando você não estava ou não ficou do jeito que você queria se apresentar aqui hoje. Todos que estão, você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: esta roupa não combinou, mas ela está do jeito que agradou o coração dela. Ele se vestiu do jeito que se agradou e acabou. Você pode até dizer: eu vestia assim, eu colocava essa cor, eu colocava essa paleta. Você pode dizer isso, mas a pessoa diante do espelho disse: foi isso que eu fiquei incomodado. Eu mudei aquilo que me incomodou quando o reflexo apareceu. Tiago alerta para que nós não sejamos naturais. O que é o homem natural? É o psique, é o homem psique, ou seja, movido pela sua mente, movido pela sua razão. É o homem que não conhece a Deus, que ele vai ouvir uma pregação dessa e dizer assim: ele está filosofando, está só falando bonito, não trouxe nada. Mas o espiritual é diferente. O natural, ele diz: é mais uma balela de pastor. Esta live é mais uma live. Isso é o natural. O homem movido pelas suas paixões, o homem movido por sua própria natureza, pelos seus próprios pensamentos. O homem espiritual, quando ele se depara com esta mensagem, quando ele se depara com essa transmissão, quando ele se depara com um texto bíblico sendo exposto, ele diz: tem algo que precisa ser mudado. Aleluia. Tem algo que precisa ser mudado. O espiritual é aquele que conhece a Deus, é aquele que quer refletir a imagem do Filho de Deus, é aquele que se espelha pela palavra do Senhor, e quando a palavra é aberta e exposta, ele diz assim: olha, a palavra está apontando o meu interior e está dizendo, me convencendo que isto, mais isto precisa ser retirado. O homem espiritual não é o barulhento. O homem espiritual não é aquele que mostra ser mais religioso do que outro. O homem espiritual é aquele que se sujeita à voz do Espírito quando fala com ele. O homem que vê a sua imagem e nada faz é auto-enganado. Ele conhece a verdade, mas não pratica, porque a fé sem obras é morta. É isso que o livro de Tiago trata. É isso que Tiago trata na sua carta. A fé sem obras é morta. Não são obras para salvação, porque todos nós confiamos em uma única obra. A obra de quem? Aí forma um coral lindo. A obra de quem? A obra de quem lá na cruz? A obra de quem lá na cruz? A obra de quem lá na cruz? Qual é a obra que te salvou, te livra do inferno, te perdoa, te santifica, salva a sua alma? Qual é a obra? A obra de Jesus. Quantos confiam nesta obra? Esta obra que nós estamos celebrando aqui nesta noite. Mas imagina nós falarmos de amor e esse amor não está nas nossas ações. Ultimamente a irmã Débora tem falado o seguinte para nós: precisamos amar mais. Amar os de dentro, mas também amar os de fora. Muitas vezes a gente ama mais os de fora do que os de dentro, porque não adianta a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama a pessoa que está do nosso lado. A gente evita até dar a paz do Senhor. Quem é Ele?
Tiago está dizendo isto aqui, tá bom? Nesses textos que a gente leu é isto. Ser praticante da palavra, a palavra está convencendo a gente. Você teve um encontro com a palavra, mas espera aí, você está agindo contrário com o que a palavra diz? Ele não é seu irmão porque falou aquilo para você, porque pregou daquele jeito que não te agradou? O espelho fiel de Deus é aquele que mostra sem grau nenhum, sem puxar brasa para ninguém, a realidade do nosso coração, e diz assim: arrependa-se, arrependa-se. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A palavra não foi dada apenas para informar, ela foi dada para transformar. Repita comigo: a palavra não foi dada por Deus para informar apenas, mas para transformar. Levante as mãos e diga: eu preciso ser transformado pela palavra. Diga: eu preciso ser transformado pela palavra. Quando a palavra transforma um homem, transforma uma mulher, é diferente. Quando a palavra transforma um homem, transforma uma mulher, é diferente. O auto-engano é pensar que ouvir o sermão, ler o versículo todo dia, ou participar do culto é suficiente, quando o verdadeiro chamado é obedecer. Mais do que ter um repertório de versículos para recitar para as pessoas, mais do que isto, é toda esta palavra refletida nas nossas ações. É diferente, meus irmãos, é diferente. É diferente. Como você vai cobrar amor? Como você vai cobrar de outra pessoa obediência? Como você vai cobrar, olha, se sujeita a isso, se a pessoa não tem temor pela palavra de Deus? Quando não se tem temor, a pessoa pode ser pastoreada por Jesus, ela vira um Judas. Sabia disso? Quando não se tem temor pela palavra, quando não se é convencido pelo espelho da palavra, ela pode ter experiências maravilhosas no deserto, mas ela se rebela contra Moisés. Quando não se tem temor pela palavra, ou quando não acredita que toda a escritura é a palavra de Deus, ela se torna em corações duros e insubordinados. Não levantemos os nossos narizes, as nossas narinas, e nos sintamos que só porque temos 100 anos de denominação, temos 100 anos participando da ceia, participamos 12 ceias, que é suficiente. Não. A palavra ainda está convencendo, o espelho está chegando no 12º mês do ano e dizendo assim: ainda tem algo a ser revelado, ainda tem algo para ser tratado, ainda tem algo no meu, no seu coração que precisa ser tratado. Esse espelho transforma. O homem espiritual não apenas vê o espelho, mas permanece diante dele até que algo mude. O homem espiritual, ele diz: olha, a palavra está me convencendo disso, Senhor, eu só deixo quando eu for transformado. E aí não deixa nunca mais. Tiago 1:25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, esse será bem-aventurado no que fizer. A transformação não vem de uma olhada rápida, mas de uma observação constante e humilde. Quando o homem reconhece a sua falha e se submete ao Espírito Santo, que é o espelho da palavra, logo Cristo é refletido na vida. Porque o alvo do espelho chamado palavra de Deus não é nos deixar com a imagem que agrada o nosso coração ou que agrada esse sistema mundano.
O alvo da palavra, chamado espelho de Deus, espelho da verdade, é refletir em nós a imagem de Jesus Cristo. Que nós reflitamos a imagem de Jesus Cristo. Agora mesmo, faz uma introspecção. Filipenses 2, 5 ao 11. Aí no seu coração, tem o que há em Jesus? A forma que você pensa do seu próximo, que trata a sua casa, a sua família, seus irmãos, seus vizinhos, seu colega de trabalho, os negócios, é do mesmo jeito que Jesus? Os relacionamentos, estão aos moldes de Cristo? Pois bem, o espelho está diante de você. Faz do jeito que a palavra diz. Nós não somos marionete. A Igreja de Deus é Amor investe pesado no ensino, na instrução, na pregação. Basta apenas pregarmos, e é o Espírito que convence. É o Espírito que trata. É o Espírito que mostra assim o que precisa ser tratado dentro de nós. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segundo aos Coríntios 3,18. Diante do espelho da palavra de Deus, há apenas duas reações, e eu vou concluir aqui. Diante do espelho chamado palavra de Deus, só há duas reações. A primeira dela é a reação do homem carnal, que ouve a palavra e que desvia o olhar e continua a si mesmo. Segunda reação é do homem espiritual, que se dobra diante do que vê e busca mudança. Senhor, porque o Senhor disse, eu farei desta forma. O verdadeiro arrependimento começa quando o homem se vê como é, e o único que tem poder de nos mostrar como nós somos exatamente é o Deus das Escrituras Sagradas. Quando nós nos vemos pecador e nos voltamos para Cristo, a imagem perfeita de Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.